Boa noite a todos. Compartilhar nossa tela novamente. Minha gente, hoje nós vamos ver sobre a persona na visão espírita. Em alguns momentos pode até parecer repetitivo, mas não é. Tá? Nós precisamos nos familiarizar com esses conceitos da psicologia junguiana, porque ela está intimamente ligada à psicologia transpessoal, com a qual Joana de Ângeles faz a ponte, ligando à doutrina espírita, tá certo? E hoje nós sabemos que temos também a psicologia espírita. Desde antes da série psicológica Joana de Ângeles, Kardec, na primeira edição da Revista Espírita, ele colocou lá estudos psicológicos, logo no frontispício da primeira edição, né? Então, nós temos, sim, psicologia espírita, embora alguns estranhem a expressão. Ela é real e verdadeira. Já que estamos estudando a alma, que deu origem à palavra psi, a letra psi, do grego, e, portanto, psicologia, decorrente daí. Estudo da alma. Minha gente, a persona, o que significa persona, afinal? Bem, a persona, ela vem lá da antiga Grécia, uma palavra que identificava um instrumento de trabalho dos atores e atrizes do teatro grego. A persona, além de representar o personagem que ele estava representando, também amplificava o som da sua voz. E acabou que essa palavra foi adotada nesse contexto da psicologia. Tá? Então, a palavra persona significava originalmente, repito, uma máscara usada por um ator e lhe permitia compor uma determinada personagem em uma peça teatral. Na psicologia junguiana, psicologia analítica, o arquétipo da persona atende a um objetivo bem parecido, bem semelhante, porque dá ao indivíduo a possibilidade de compor uma personagem. Isso mesmo. Quer dizer que nós estamos, todos nós, representando no palco da vida? Sim. No ambiente de trabalho, no ambiente profissional, portanto, você tem que se comportar de uma determinada forma para ser aceito, para ser visto como normal. Né? Você tem que seguir regras e convenções sociais. Então, você se adapta. E o que te dá ao ego essa capacidade de adaptação é exatamente a persona. E nós aqui estamos falando de forma didática, né? Falando de energia, já que a benfeitora Joana de Ângeles nos identifica enquanto essência, ela nos chama de energia pensante, que é o espírito, né? E energia modeladora, que é o perispírito, e energia condensada, que é o corpo. Então, nós estamos sempre falando de energia. Energia a persona é uma energia, o arquétipo é persona, no caso. Então, quando nós estamos em vários ambientes, cada ambiente, mudando de ambiente de um para outro, é claro que a gente também muda a máscara, muda a persona, a gente imprime determinadas características, comportamentos, que estejam de acordo, né, com o ambiente, com a exigência social para aquele momento. Então, aí a gente define mais ou menos o que é persona e vamos seguindo, ainda aprofundando nessa definição. Então, ela é a face da psique vista pelo mundo. Veja bem, é uma face da nossa psique, dos nossos conteúdos íntimos, que o ego tem digamos, a função de selecionar tanto o que entra quanto o que sai. Então, a persona é o modo pelo qual esses conteúdos se apresentam para o mundo exterior. A gente seleciona mais ou menos de acordo com os nossos complexos e de acordo com as exigências sociais
que tipo de comportamento, que tipo de conduta nós vamos imprimir naquele ambiente, e isso é a persona, é por meio do arquétipo da persona, tá certo? Então, nesse sentido, o arquétipo da persona refere-se ao que é esperado de nós também, esperado de cada indivíduo na sociedade, mas também de acordo com aquilo que nós acreditamos que devemos parecer, né? Por isso, com o excesso, com o exagero, nós quase todos estamos muito mais preocupados com parecer do que ser. Ainda não desenvolvemos as nossas habilidades para sermos quem realmente somos. Então, a persona chega para nós como um socorro, né? O grande perigo será a gente se identificar totalmente com uma determinada persona, né? Ou seja, o nosso cargo, né? Aí a gente vai dizer para as pessoas, você sabe com quem está falando? Né? Então, assim, o indivíduo está exageradamente identificado com um determinado posto, posição social, cargo, função, e ele deixa as outras partes de si abandonadas, subdesenvolvidas, né? Então, seguindo aqui, se nós quisermos comparações, gente, para facilitar ainda mais o entendimento, a persona funciona como uma roupa para o ego. O ego se veste da persona para se apresentar e para esconder aquilo que ele não quer que apareça, né? Então, a persona é muito importante para o nosso relacionamento, para a nossa relação social, pois é por meio dela que somos capazes de conviver com as pessoas, inclusive com as que nos desagradam. E assim, de maneira amistosa até, né? A persona ajuda nisso, então ela é também positiva. Então, isso não é uma condição desfavorável ou negativa, a persona. Ela não deve ser vista somente como algo negativo, ela é necessária e indispensável. Tudo que fazemos voltado para o exterior refere-se ao arquétipo da persona. É o que já dissemos, né? Aqui é só para reforçar. A gente vê que quando a gente se apresenta no palco da vida, sempre deixamos por trás muitos conteúdos que estão na sombra. E a gente vai descortinar para o mundo, para os espectadores, apenas aquilo que a gente julga correto, adequado, favorável, para que sejamos aceitos, né? Porque aí entra a nossa ânsia de sermos aceitos, de sermos bem vistos, bem-quistos, queridos, queridas, né? Então, a gente apresenta aquilo que a gente imagina que seja agradável para o grupo, para que ele nos aceite e não nos rejeite, né? Então, tudo que fazemos voltado para fora refere-se ao arquétipo da persona. É essa energia que nós estamos usando para nos expor para os outros, né? A energia, o arquétipo da persona. Então, aqui no slide, no próximo, a gente coloca um emoji aí. Por quê? Porque a gente usa muito, hoje em dia, as redes sociais para sermos aceitos nos grupos, para seguirmos e sermos seguidos, né? Então, a gente coloca ali só aquilo que nos torna, teoricamente, nos torna melhores, né? Que melhora um pouquinho, é a cereja sobre o bolo, né? É o momento de colocar a cereja em cima do bolo. Esse processo que começa lá na infância, com a tentativa de adequação às expectativas dos pais, olha só, são os primeiros, né, que nos pressionam para sermos bonzinhos. Se estende à escola e à sociedade como um todo. Então, a gente vê que é um hábito desenvolvido, uma habilidade, uma faculdade desenvolvida desde a infância. A criança, ainda mesmo sem o ego estruturado, ela acompanha até mesmo os trejeitos, as caretas, as expressões faciais dos pais. Isso é tão
certo que já foram feitas pesquisas diversas que demonstram que a criança adotada também, ela passa a ser parecida com os pais, exatamente por causa dessa assimilação das expressões faciais, dos trejeitos, né, das caretas e tal, o modo como a pessoa caracteristicamente, peculiarmente se expressa, né? Então, veja que aí aí é o início dessa construção por meio do arquétipo da persona, a construção de uma imagem, né? A gente idealiza uma imagem para apresentar, começando aí no núcleo familiar. Bem, quem não assistiu o filme, não se preocupe, a gente vai citar alguns exemplos, mas isso não prejudica o entendimento de quem não assistiu, tá bom? Então, a gente vê aí o lindo autor, o lindo protagonista, melhor dizendo, do filme, né? Foi muito bem escolhido, o rapaz, para fazer o papel do Dorian Gray. Só que eu senti muita pena dele durante o filme, né? Porque quem assistiu o filme percebeu que, ao chegar para herdar o patrimônio do tio falecido, ele não tinha estrutura, uma boa estrutura egóica. Ele não tinha, digamos, elementos que o protegessem da sedução de uma sociedade ociosa. Então, vamos lá. A persona é um complicado sistema de relação entre a consciência individual e a sociedade. Veja só, um complicado sistema de relação entre a consciência, o eu, essência, e as outras consciências que estão interagindo. É uma espécie de máscara destinada, por um lado, a ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. E a verdadeira natureza do Dorian Gray, para quem assistiu, né, ela começou a se manifestar. E lembremos que, no início ali do filme, é possível perceber que nem ele sabia, nem ele se conhecia. Ele foi se descobrindo e foi deteriorando. E aí está a verdadeira natureza, né? Lá adiante, quando ele já tinha aprontado bastante, aí tudo foi sendo impresso lá no retrato. Mas ele usava a máscara o tempo todo, inclusive depois do suicídio da mocinha, ele ouviu aquele demônio que foi o seu, digamos assim, anfitrião, né, que bombardeava de ideias negativas, de sedução para o hedonismo, para a entrega total a uma vida dissipada, de dissipações, né, de prazeres imediatos. E aconteceu com ele o mesmo que aconteceu com Narciso na mitologia grega. Ao ver a própria imagem projetada na água, apaixonou-se pela própria imagem, né, e aí foi a derrocada. Diversas são as razões que nos levam a essas adaptações, como a necessidade de segurança, de afeto, dentre outras. No caso do Dorian Gray, como isso se aplica? Ele sentiu ali naquela sociedade ociosa de pessoas abastadas, né, com condição socioeconômica bastante, digamos, favorável. A sociedade londrina, né, desde aquela época, já tinha essas vantagens, né? Boa parte da população ali tinha condições financeiras bastante confortáveis. E eles se reuniam em grupos com festas intermináveis, com eventos, teatro, ópera e festas intermináveis, como já disse. E ele só via aquilo. Como eu disse antes, ele não tinha um ego bem estruturado, era um ego frágil, então ele foi se deixando conduzir pela sedução daquele grupo. E ele queria, então, por isso, não ser rejeitado. Ele estava, na verdade, evitando a rejeição. Se ele se comportasse como um rapazinho
respeitoso, tímido, enfim, ele percebeu que seria visto como um fraco, ele não se adaptaria, né? Então, é uma das razões que leva o indivíduo a esse tipo de adaptação, que é a necessidade de segurança, de afeto, dentre outras razões. Então, nós todos selecionamos traços que nos parecem melhores e desejáveis, aqueles que aparentam ser mais aceitos naquele grupo e meio. Foi o que aconteceu, portanto, né, com Dorian Gray. E aí foi onde começou a sua queda, né? Bom, deixa eu só me situar aqui nos... Ok, voltando. Então, aqui a gente vê o problema da interpretação da realidade mais avulta quanto melhor se penetra na estrutura das coisas. Aí Joana de Ângeles faz uma comparação com a ciência, especialmente com a física moderna, né? A física quântica. Por quê? A visão inicial, objetiva, capta a imagem do capricho dos átomos, aquilo que eles expressam sob a força da aglutinação de suas moléculas. Então, os átomos eles se organizam de tal forma e formam, né, um objeto, alguma coisa, seja o que for, e é o que a gente vê. Ela diz aí, ó, o capricho, a imagem do capricho dos átomos, aquilo que eles expressam sob a força da aglutinação de suas moléculas. Então, é a aparência, é apenas aparência. Aí ela compara, à medida que se recorrem às lentes de grande alcance, vai mudando a aparência até lograr-se detectar os espaços subatômicos onde se movimentam as partículas que não são vistas a olhos nus. A gente não vê nem os átomos, que dirá as partículas subatômicas, né? Prótons, elétrons, nêutrons, não vê. E agora, com o advento da física quântica, há também outras, né? Outras, como neutrino e por aí vai. Então, no campo psicológico se dá o mesmo fenômeno, diz ela. A gente vê a pessoa, como aconteceu lá, né? Vamos voltar? Ó, a imagem do rapaz. Que coisa bonita, né? É um lindo rapaz, não é? E só que aqui a imagem de baixo, né, é a verdadeira face, com tudo aquilo que ele demonstrou dos seus conteúdos psíquicos. A gente vê que a aparência é somente aparência, que o verdadeiro ser está ali, projetado no retrato de Dorian Gray. Então, a cara bonitinha, a gentileza, a elegância no falar, no se apresentar, é a persona, somente. Tá? Então, Joana de Ângeles compara aí, né, com os microscópios potentes que penetram a matéria e vai desvendando o que realmente é matéria. Não é matéria, né? É energia condensada. Aí, na medida que essas lentes de grande alcance avançam na penetração da matéria, fica-se sabendo que não há matéria, na verdade. É só energia, tudo é energia, energia condensada. Então, ela comparou isso ao ser encarnado. Nós apresentamos uma persona, que é uma aparência que se adapta, que nos ajuda nessa adaptação ao grupo, mas o que está por trás, ninguém vê. Às vezes, nem o próprio indivíduo, na maioria dos casos, né? Sob a máscara da personalidade encontram-se expressões insuspeitáveis da realidade, que somente a largo tempo e com auxílio das lentes da percepção profunda consegue identificar. Gente, percepção profunda. Essas lentes da percepção profunda é uma analogia, né? Com o que a gente poderia comparar? Com o que a gente poderia comparar?
Por exemplo, as ações que levam ao autoconhecimento, tais a meditação, a oração, a reflexão, o autoexame, em que nós vamos aprofundando a investigação sobre os nossos conteúdos psíquicos. E para isso existem métodos muito bem elaborados, até mesmo pela própria Joana de Ângeles, para que nós façamos de maneira harmoniosa, serena, esse processo de autoconhecimento, de individuação, na linguagem de Carl Gustav Jung, na psicologia analítica. Então, seguindo, o grande desafio no processo da seleção de valores constitui a identificação de quais comportamentos éticos e morais são recomendáveis. Coitadinho, eu digo de novo, né? Dorian Gray, rapaz muito jovem, ingênuo, até certo ponto, ingênuo, encontrou esse camarada aí, já amadurecido, porém não moralizado. Ele era um hedonista, embora fosse casado, ele se entregava a uma vida de dissipações, de prazeres imediatos, portanto, e ele seduziu Dorian Gray de certa forma. Claro que Dorian Gray já tinha suas tendências. Nós sabemos que o ego ele é formado pelas influências da vida presente, todas elas, a partir do lar, de todas as pessoas com as quais convivemos, e também dos conteúdos guardados no inconsciente, advindos das experiências anteriores, outras existências. Tudo isso contribui para a estruturação do ego. Então, as tendências negativas de Dorian Gray era dele. Ninguém injetou nele tendências negativas. Elas apenas foram despertadas pelo velhaco, espertalhão, do qual ele foi, digamos, não podemos usar a palavra vítima, né? Comparsa, ou sei lá, sedutor. Então ele se deixou conduzir, ele era facilmente convencido por esse homem sem valores, né? Os valores muito distorcidos, e ele era um sofista assim impressionante, porque ele tinha uma argumentação que para um leigo era forte, né? Que fazia parecer que o que ele faz é que é o correto. Então, como Dorian Gray não tinha estrutura moral suficiente para compreender o equívoco, se deixou arrastar. O primarismo e suas manifestações egoístas, quais a perversidade, o desamor, a traição, o ódio, o orgulho e todas as mazelas que perturbam o ser, após a sensação de prazer momentâneo que o ilude, espera aí que tem uma coisa aqui na frente, são atitudes prejudiciais, desprezadas por todas as mentes lúcidas e laboriosas encarregadas do processo de crescimento da humanidade. Aí nós estamos falando, é claro, dos espíritos guias da humanidade. A imensa falange de espíritos bons, de espíritos elevados, e nessa falange incluem-se os nossos guias, anjos guardiões, espíritos familiares, mentores, instrutores. Por aí vocês já imaginam a quantidade incontável de entidades benéficas que ajudam no progresso da humanidade. Então, eles desprezam, né, essas entregas ao prazer momentâneo, essas ilusões às quais nos entregamos invariavelmente, né? Mas eles também não interferem no livre-arbítrio, permitem que nós façamos de acordo com a nossa vontade, e por saberem que isso será transformado num processo pedagógico, educativo, de muita eficiência, de grande eficiência.
E aí Joana de Ângeles compara, como vimos no encontro passado, com o caleidoscópio, né? A consciência é comparada com o caleidoscópio, porque ela é muito dinâmica. Ela vai nos apresentando imagens, símbolos, circunstâncias diversas. Vamos ler. No caleidoscópio do comportamento humano, há quase sempre uma grande preocupação por mais parecer do que ser, dando origem aos homens espelhos, aqueles que, não tendo identidade própria, refletem os modismos, as imposições, as opiniões alheias. Eles se tornam o que agrada às pessoas com quem convivem, o ambiente que no seu comportamento neurótico se instala. Então, a gente vê na história de Dorian Gray isso, exatamente isso. Um pobre rapaz, ele parece que tinha tido a influência, inclusive, do tio, não sei se vocês perceberam, mas o tio o odiava e o castigava, surrava ele, não gostava dele. Parece que ele conviveu naquela casa com o tio por alguns anos, mas teve que sair. E ele guardava lembranças da crueldade, porque a mãe dele faleceu, desencarnou no parto. Ele nasceu e a mãe desencarnou. E o tio o culpava por isso, não gostava dele. Então, aí já é um atenuante, né, para as suas condutas, porque ele não soube lidar com esses traumas. Talvez seja um atenuante na hora da aplicação da justiça divina. Então, a gente vê que ele foi fraco, né? Foi bastante frágil, um ego mal estruturado que se deixou arrastar, como já dissemos, e aí a gente aproveita esse outro slide para reforçarmos aí a ideia, para que a gente não perca esse conceito, que ele fique bem fixado na nossa memória. Bom, o que acontece é que, sem uma identidade própria, esse homem espelho perde-se de si mesmo. Ele se perdeu de si mesmo, coitado, buscando o apoio fora. A sua sombra, assim, torna-se cada vez mais densa. É só lembrar do retrato, né? O retrato foi só se deteriorando. Então, sua sombra torna-se cada vez mais densa, aumentando a predominância do ego, que passa a identificar-se com a imagem projetada. E ele amou o retrato, aconteceu, repito. O mito de Narciso, né? Ele apaixonou-se, ele se achou lindo demais, ficou apaixonado pela própria imagem projetada no retrato, e aí ele se entregou às dissipações, aos prazeres. Então, voltando aqui a Jung alertava para o conflito gerado pela tensão da natureza real e a persona. Por quê? Ninguém pode, impunemente, desembaraçar-se de si mesmo em troca de uma personalidade artificial. Olha bem o que aconteceu com o garoto. Até a tentativa de fazê-lo acarreta, nos casos comuns, reações inconscientes, sob forma de mau humor, afetos, fobias, ideias obsessivas, vícios, reincidentes, etc. E a gente vê tudo isso no filme. E aí a gente lembra do rapaz rico, né, do jovem rico, que, ouvindo Jesus, sentiu a vibração, aquela vibração irresistível do mestre, né, que não que fosse sedutora, mas envolvente, né, arrebatadora, que nos conduz ao êxtase. O espírito, qualquer um de nós, na presença de Jesus, certamente entra em estado de êxtase e sente os primores, né, do reino. Então, Jesus, falando do reino, ele perguntou a Jesus o que ele deveria fazer, né, para conseguir colocar-se nesse reino. Então, o encontro de Jesus com esse jovem rico, que se dispôs a segui-lo, reveste-se de extraordinário conteúdo contemporâneo,
no caso aqui, a persona que a gente está estudando, né? O rapaz queria o reino, desfrutando os favores do mundo. Foi quando Jesus disse que, depois que ele se virou e foi embora, triste, por não ser, viu que não era possível, e aí Jesus solta aquela, né? Que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí a gente interpreta isso de forma, ao longo dos séculos, aí, de uma forma muito distorcida. Havia umas passagens para a cidade, não sei se de Jerusalém, não me lembro os detalhes, e onde haviam portões, onde os camelos passavam com as suas cargas, né, dos lados em cima e tal, de modo que o camelo ocupava um espaço grande para passar. Então, quando chegava um determinado horário, aquelas portas que se chamavam, aquelas passagens, né, que se chamavam agulhas, elas eram fechadas. Não, a porta maior era fechada, e ficava só uma porta menor que se chamava agulha, era chamada de agulha. Então, para que o camelo pudesse passar depois do horário, naquela porta bem menor, ele tinha que estar despojado de toda a carga. Aí não precisa dizer mais nada, todos nós já entendemos a metáfora, né? Então, nós precisamos nos despojar de toda a nossa carga para podermos entrar no reino dos céus. Mas Jesus, além disso, ele tem uma visão muito lúcida, ele vê além das aparências. Por isso nós trouxemos aquela comparação da física contemporânea, da física quântica, com o ser, né? A psique. Comparação muito bem elaborada pela benfeitora Joana de Ângeles. Porque agora ela se aplica, né? O rapaz, ele não estava sendo sincero com Jesus. Ele queria levar mais uma vantagem, garantir o lugarzinho dele no reino, né? Porque ele estava entendendo um reino como um lugar ali, um paraíso ali, em algum lugar bem distante. Então, ele queria garantir o lugarzinho dele lá, mas ele não queria abrir mão da fortuna. E parece que é o mesmo caso do rapaz que tinha que enterrar o pai, porque era uma exigência, era um dos mandamentos da época. A lei civil de Moisés exigia que se fizesse o sepultamento do pai. E, em contrapartida, prevalecia o direito da herança. Agora, se não fizer o sepultamento do pai, não recebia a herança. Então, logo se vê porque ele não quis seguir Jesus naquele momento. Então, a persona está muito bem caracterizada também nessa passagem, né? Só que Jesus deu um jeito da persona dele cair, a máscara caiu. Então, ele saiu, virou as costas muito triste, porque ele viu que não dava para levar vantagem em tudo. Enquanto o indivíduo não descobre a realidade do seu inconsciente, pode permanecer na condição de vítima de transtornos neuróticos que decorrem da fragmentação, do vazio existencial, da falta de sentido psicológico. Então, que sentido tinha Dorian Gray quando ele chegou de volta à casa do tio falecido, depois de tantos anos? Né? Que sentido? Parece que nenhum, né? Porque a primeira aparência de sentido aparente para a existência, a primeira que apareceu, ele abraçou, sem muito discernimento, por identificar apenas uma pequena parte daquilo que denomina como realidade. Então, a realidade para aquele indivíduo, naquele momento, era o início de uma fase de muita alegria e felicidade, com muitas aspas. Ele queria gozar, ele queria desfrutar daquilo que herdou e da posição social em que se encontrava. E olha, aqui nós não estamos fazendo julgamento de pessoas, nós estamos fazendo um estudo, não é? Muito proveitoso para todos nós, já que estamos todos na existência, para colocarmos à prova as nossas resoluções
estabelecidas antes da reencarnação atual. E para que estejamos cada vez mais lúcidos em relação ao sentido da existência. Como o Eurípides bem colocou e sugeriu e colocou, né, como slogan do nosso curso, em busca da iluminação interior. Então, esse é o nosso propósito. Temos de aprender a nos adaptar às exigências culturais e coletivas, em conformidade com o nosso papel na sociedade. Qual é o seu papel? Com nossa ocupação ou profissão e posição social. E ainda sermos nós mesmos. E ainda ser nós mesmos. Então, a gente tem que ter cuidado com essa fragmentação que falamos aqui, ó, né? Os transtornos neuróticos. Um exemplo para isso. Vocês devem ter visto o caso de um juiz que foi multado por uma agente pública numa praça. Parece que ele estava fazendo caminhada e tal. E ela, cumpridora do dever, consciente do seu dever, foi lá e aplicou-lhe a multa. Você sabe com quem está falando? Enfim, não precisamos nem detalhar muito, que eu acho que muitos de vocês vão se lembrar. Então, aquele senhor respeitável, ele, de forma provavelmente inconsciente, ele estava muito, com a sua persona muito grudada mesmo, né? Se identificou com ela. Eu sou juiz. Até na praça, fazendo caminhada, você é juiz. Diante de uma outra autoridade também cumprindo com seu dever, você é sempre mais que ela, mais que os outros. Que persona, hein? Essa ficou bem grudada, ele se identificou totalmente com essa persona, né? Então, aí a gente vê um transtorno neurótico, né? Uma fragmentação muito forte. A pessoa ficou identificada com a persona, esquecendo dos seus outros papéis. Nós temos diversos papéis na sociedade, né? É só lembrar que nós somos também marido, esposa, pai, filho, né? Cidadão, que tem o dever de respeitar as normas, e se infringirmos essas normas, o agente público está cumprindo o seu dever de vir nos advertir ou multar, né? Então, nesse momento, o correto seria agirmos como cidadão e nos curvarmos, perdão, ok, pode emitir a multa, né? Reconheço, errei e tal. Com essa atitude, talvez até o agente se comovesse, não, deixa para lá, dessa vez fica só a advertência e tudo certo, ok? E fechou, né? Mas não foi, infelizmente, nós às vezes caímos por conta da nossa arrogância. Bem, aí os nossos outros papéis, que a gente tem que ter muito cuidado para não nos identificarmos somente naquele papel. E muitas vezes, na maioria dos casos, é por vaidade, né? A nossa vaidade, se eu sou, por exemplo, vou cutucar os amigos agora, o amigo que está me ouvindo vai entender. Se eu sou delegado, por exemplo, né? E me identifico com essa persona, eu sou delegado em casa, sou delegado do trânsito, eu sou delegado no clube, sou delegado em qualquer lugar. Poxa, tem algo errado aí, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa vaidade, né? Então, aí está. Isso pode acontecer com o político, o palestrante, né? Pode acontecer com executivos, com profissionais bem-sucedidos, pode acontecer com militares, que é uma carreira muito bonita, cheia de glamour, né? de status, todas elas. Também pode ocorrer com o professor, pode ocorrer com pessoas bem-sucedidas em todas as áreas, né? Seja servidores públicos, empresários, enfim, nos segmentos diversos da sociedade. Precisamos desenvolver tanto uma máscara de persona como um ego adequados. Ou seja, o ego tem que estar bem estruturado, bem educado, para perceber em que momento ele vai usar essa persona. Essa persona não é para sair por aí dando carteirada. Essa persona
ela tem que se educar, ela tem que ser controlada pelo ego, né? Porque o senhor desse imenso campo da psique é o self, o ser imortal que somos. E esse ser imortal, antes de reencarnar, ele trouxe na consciência as linhas gerais do seu papel nessa existência, do objetivo dessa existência. Então, todas as vezes que a gente vai dar um passo em falso, a consciência fala: ops, que isso, rapaz? Onde você pensa que vai? É mais ou menos isso, né? Só que, quanto mais rebeldes, menos ouvidos a gente dá para essa advertência da consciência. E vai errando, vai errando, vai errando, acumulando erros. Eu estou me incluindo, tá? Colocando-se a felicidade na satisfação das necessidades fisiológicas e sociais, é inevitável que o despertar seja sempre deprimente, cansativo, destituído de significado real. Significado real. O que quer dizer isso? Acho que com tudo que a gente viu até aqui, já dá para entender, né? As conquistas horizontais, elas são, como já diz a benfeitora Joana de Ângeles, são recursos pedagógicos para o nosso crescimento, para o exercício da nossa inteligência, para o desenvolvimento de todas as nossas faculdades e virtudes. É para isso que serve. Então, está num plano secundário, é material de escola. Então, não é isso que dá sentido à vida. O que dá sentido à vida são as nossas realizações perenes, as realizações que são nossas de fato, que quando desencarnarmos, levaremos conosco. Portanto, são as virtudes desenvolvidas, o conhecimento adquirido, as boas ações no bem, o amor que a gente devotou a si mesmo e aos outros, principalmente, e, sobretudo, a Deus. Isso, sim, é verdadeiro patrimônio, né? Isso é tão bom que, hoje em dia, eu já não tenho vergonha de não ser bem-sucedido, socialmente, socioeconomicamente falando, né? Não sou mesmo. Nesse aspecto, não sou. Mas vou lutando para outras conquistas realmente perenes, né? Então, a gente vê aí o despertar de muita gente que chega à idade madura, com um patrimônio considerável. Elas, algumas e muitas, algumas não, muitas, chegam até ao suicídio, né? Depressão profunda, porque não encontraram. Alguns chegam a dizer: eu daria tudo que eu tenho para ser feliz. E muitos até encontram um pai de família operário, metalúrgico, e vê o quanto aquele cidadão é feliz com sua mulher e seus filhos, com a vidinha regrada. E ele seria capaz, o outro, né, seria capaz de dar toda a fortuna para ter aquele estilo de vida, aquela felicidade. Então, fica a lição. A realidade profunda jaz sob a personalidade do ser em trânsito. Olha só. Ainda mergulhado na ilusão, a um passo, certamente, da decisão de conquistá-la e ser feliz. Para essa realidade profunda que vai aparecendo ali agora, é o self, é o espírito imortal. Esse que somos nós. Mais uma vez, encarnados em busca da nossa evolução, do nosso crescimento, da felicidade real, verdadeira, que não é deste mundo ainda, né? E a gente esquece, né? A gente esquece e se entrega novamente às ilusões. Eu coloquei essa imagem do Dorian Gray, pensando, né? Pedindo a Deus que todas as pessoas que estejam, que se encontrem nessa condição semelhante à dele, que encontrem o Evangelho. Imagine que esse livro, na mão dele, seja o Evangelho. Quando ele conheceu aquela garota, podia ter se casado, se não fosse seduzido pelo demônio, né, que estava do seu lado. Porque o demônio não é o senhor das trevas, o adversário de Deus. É a sombra, a nossa sombra. É o ser humano mesmo, quando se entrega aos conteúdos negativos, né?
Então, ele teve a oportunidade, ele estava em vias de se casar, ele se noivou com a moça. Se ele tivesse levado isso adiante, né, não teria dado um destino diferente para a sua existência? E aí a gente usa o método terapêutico da imaginação ativa para dar um outro rumo para essa história. Viu, Deuledi? Você ficou chocada com o filme? Então, a gente usa a imaginação ativa para dar um outro rumo para essa história. Aí está, Dorian Gray, com o Evangelho, se preparando para uma existência vitoriosa. Boa noite, então, a todos, que nós não cumprimentamos no início. Vamos passar aqui uns slides, vamos compartilhar. Beleza? Vamos aqui compartilhar. Então, gente, como já foi dito, a persona ela tem aspectos tanto positivos quanto negativos. Jung chamou a persona de arquétipo da conformidade, ou seja, da conciliação, do ajustamento, do enquadramento, da concordância. Então, como o Lelis falou, ela não é totalmente negativa, né? Serve para proteger o ego e a psique das diversas forças e atitudes sociais que nos invadem. A persona é também um instrumento precioso para a comunicação. E não sou nada, nunca sei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Quem sei do que serei, eu que não sei quem sou? Ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não fiz. Quando quis tirar a máscara, estava pregada na cara. Esse trecho do Fernando Pessoa, né, é grande. Então, a gente tirou a primeira estrofe e mais uns versos de outras estrofes, e ficou essa parte que nos interessava. Então, o Fernando Pessoa, gente, é português, poeta, escritor, tradutor, filósofo, então, muita coisa, né? Ele, por ter sido educado na África do Sul, numa escola católica irlandesa, ele chegou a ter maior familiaridade com o idioma inglês do que com o português. E escreveu vários, os seus primeiros livros foram todos em inglês. Então, ele usa esse nome aí, Álvaro de Campos, que, na verdade, é um personagem fictício, criado por escritores, como o caso de Fernando Pessoa, e eles chamam de heterônimo, né? Então, os mais famosos heterônimos de Fernando Pessoa são Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. Então, o objetivo desse heterônimo é de tentar compreender e propagar diferentes maneiras de ver a realidade exterior, tentando manter distância da visão da realidade, né, que eles chamam de ortônica, né, ortônima, na verdade, ou seja, o real, o verdadeiro. Então, esse trecho aí que eu li, ele retrata nossa relação com a persona. Ela fica tão impregnada em nós que perdemos a relação com quem somos, na verdade, com o passar do tempo. Vamos ver o outro slide aqui. Embora a persona seja uma superfície comum de contato necessária com o mundo exterior, temos a tendência não apenas de confundir a persona das outras pessoas com a verdade interior delas, mas também de achar que nós também somos os nossos papéis. É o que nos fala o James Hollis, naquele livro A Passagem do Meio. O James Hollis é um terapeuta, né, junguiano, norte-americano,
e ele vive lá mesmo, no Texas, em Houston. Hoje está mais ou menos com 81 anos, está encarnado ainda. Então, gente, pensamos que somos os papéis, que exercemos e cobramos dos outros a imagem que eles mostram, ignorando a mudança e transformações que acontece com a individuação, que o processo da individuação, o objetivo é isso, essa mudança para melhor, esse crescimento. Então, queremos que os outros sejam os mesmos todo o tempo. Exemplo, vamos supor, na casa espírita, nós cobramos perfeição do espírita palestrante. Ele está falando aquilo ali, com certeza ele pratica. E eu tinha essa cobrança. Quando eu comecei a frequentar o GAEB, eu cobrava dos oradores a prática daquilo que eles apregoavam, que eles pregavam nas suas palestras. Com o passar do tempo, foi que eu fui percebendo que cada um tem um tempo diferente, tem uma maneira diferente de crescimento, de ver as coisas. Pelo menos já estão falando. Com o passar do tempo, com certeza, eles vão introjetar aqueles ensinamentos e vão começar a praticá-los. Então, nós precisamos saber não confundir a máscara do papel usado do exercício da profissão com o ser real do dia a dia, com problemas e dificuldades necessárias ao nosso processo de individuação pelos quais passamos. Vale lembrar também que fazer uso da persona é uma tendência que trazemos. Por isso, se diz que é o arquétipo, né? E ele é um arquétipo. Vamos ver um outro slide aqui. Buscando enganar a sua realidade mediante a própria fantasia, o homem moderno procura a projeção da imagem sem o apoio da consciência. Evita a reflexão esclarecedora que o pode desalgemar dos problemas e permanecer em contínuas tentativas de negar-se, mascarando a sua individualidade. É o que nos fala a mentora lá no segundo livro da série psicológica, no capítulo 5, O Homem Integral. Então, o ego exerce predominância no seu comportamento e preconcebe, vamos dizer assim, fantasias que projeta no espelho de sua própria imaginação. Então, jogado em um mundo exterior agressivo, como o de hoje, né, no qual predominam a luta pela sobrevivência do corpo, a manutenção do status social, o homem acumula conteúdos psíquicos não descartáveis nem digeríveis, avançando, apressado, e a gente percebe isso para o estresse, as alienações, e isso, com certeza, é um prato cheio para a sombra de cada um de nós. Há muito tempo, quem busca a autorrealização, transformação, é rejeitado, porque destoa dos demais, e vocês já devem ter percebido isso no meio social onde estão inseridos, no trabalho. Daí, muitos não buscam transformação por não conseguir lidar com a dor e com medo da rejeição dos outros. E isso acontece muito. Então, de maneira geral, nossa sociedade rejeita a individualidade. Se você tenta pôr a individualidade acima da personalidade que você é rejeitado, porque não é comum aquela maneira de agir das pessoas em seu redor. Então, quem busca a autorrealização, a transformação, é rejeitado, é excluído do grupo social que participa ou que participava. Então, muitos não buscam a transformação por não conseguir lidar com a dor e com medo da rejeição dos outros, e por comodidade. Não vou agir dessa forma porque eu sou aceito no grupo, porque se eu passar a agir assim, eles vão me rejeitar, e etc. Porque, na verdade, nós precisamos parar e reflexionar quem realmente somos. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu irei? Qual o objetivo da reencarnação? Assim fazendo, né, quando passarmos a considerar a própria imortalidade em nossas vidas, face da experiência, vamos dizer assim, fugaz do corpo, né? Empreenderemos a viagem, uma viagem planificadora de trabalhar pelos projetos, pelos nossos projetos, duradouros, né? Em detrimento das ilusões temporárias. Porque nós ainda, como já foi falado nesse curso, nós somos muito apegados ainda às coisas efêmeras, né? As coisas passageiras,
e poucos de nós nos predispomos a trabalhar, a buscar aqueles bens que vão realmente contribuir para o nosso crescimento, a nossa melhoria espiritual. Mais adiante, a mentora irá nos dizer o seguinte: ninguém pode impunemente desembaraçar-se de si mesmo em troca de uma personalidade artificial. Até a tentativa de fazê-lo acarreta, nos casos comuns, reações inconscientes sobre a forma de mau humor, afetos, fobias, ideias obsessivas, vícios reincidentes. Quem nos fala isso é o Jung, no livro Eu e o Inconsciente. Então, quanto mais, gente, a persona se evidencia, mais a sombra se fortalece e ela vai desaguar conteúdos na nossa consciência em forma, como vocês viram aí no trecho, de mau humor, de medos, de vícios. Então, o self, que é o espírito eterno que eu sou, que nós somos, ele faz o seu papel. O self nos puxa, nos chama, nos manda condições de conteúdos para que possamos integrar outra vez a personalidade que está desintegrada, vamos dizer assim. Mas o ego imaturo, o ego psicologicamente imaturo, que se escora na persona, e isso acontece muito, acaba sofrendo as reações do mau humor, tendo problemas de afetos, medos aparentemente injustificáveis, ideias doentias, devido aos conteúdos que o inconsciente envia para a consciência. Atentemos, então, de que somos nós que estamos mentindo, enganando nossa consciência. Daí acontecem os incômodos em função da máscara, né, que usamos para nos enganar. Assim, o medo, o toque, a compulsão não são necessariamente causados por um obsessor. Muita gente pode pensar que é um obsessor que está ali por trás. Mas são, muitas vezes, gente, consequências por estarmos presos aos desajustes de nossa consciência, né? Da consciência que reage. Então, quando o ego se sente ameaçado, retornamos aos vícios e aos desajustes. Precisamos libertar o ego dessas questões egóicas. Ele precisa transcender e tomar conhecimento da necessidade de transformação. Deixar de buscar o excesso de segurança, vamos dizer assim, para poder libertar-se das amarras psicológicas. No livro O Despertar do Espírito, Joana de Ângeles irá nos dizer o seguinte: sem o egocentrismo perturbador, o indivíduo descobre quanto lhe é significativa a existência, investindo em cada momento de forma agradável e compensadora, esforços de autossuperação que se transformam em fonte geradora de felicidade. No egocentrismo, o indivíduo pensa ser o centro de tudo. É um distúrbio no comportamento da pessoa. Só importa o que ela pensa. Não podemos nunca esquecer que, apesar da persona, reside ali em nós um ser real, procurando trazer à tona o self, né? Esse ser, a essência que somos. Então, o ponto principal é libertarmos-nos do egocentrismo, desse egotismo, do egoísmo. Este é o nosso mal, pois o egocentrismo dilacera nossas melhores intenções e necessidades de crescimento. Quantas vezes, né, nós falamos isso em 2, 3 aulas anteriores sobre egoísmo, né? A nascente de todos os males. E realmente Allan Kardec vem na codificação de dizer que tanto o orgulho, principalmente o egoísmo, são chagas da humanidade e que obstam o nosso crescimento, a nossa melhoria. E todos nós devemos fixar nossos olhares, as nossas lentes no egoísmo, nesse egocentrismo, para combater esse mal de nós. Um exemplo, por exemplo, de egocentrismo, né? Alguém que se julga o centro de tudo. Tudo que tem, tudo tem que acontecer como ele quer. Sua vontade é que é absoluta.
Na verdade, as coisas nem sempre são como queremos. E isso nós temos que colocar em mente. Precisamos refletir sobre certas questões. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da minha vida? O que estou fazendo de fato no mundo? O que tem feito de fato no mundo para mim e para o que estão em meu redor? Então, o ego está voltado para as satisfações das nossas necessidades. Então, precisamos libertá-lo para que o self possa conduzir nossa individuação plenamente. E esse processo, ele tem que começar de nós também. Nós temos que impulsionar esse processo de autorrealização. Precisamos trabalhar os conteúdos do nosso inconsciente. Para fazer isso, nós temos que nos predispor a nos encontrar com ele, a volver nosso olhar para a nossa sombra e tentar confrontá-la para que, paulatinamente, possamos diluí-la, transformando uma sombra densa numa sombra dourada. Temos aí esse quadro, aí, esse esquema do ego no meio, né, da sombra, da persona e da sombra. Então, sombra e persona, como já foi falado hoje, são uma parte, né, clássica, vamos dizer assim, de opostos, figurando na nossa psique como polaridades do ego. Então, a sombra, gente, é a imagem de nós próprios que desliza, vamos dizer assim, em nossa direção quando caminhamos em direção à luz. E estamos procurando a luz. E essa sombra ela vem em direção a nós para que possamos não ficar livre dela, não esconder, não reprimir, mas confrontá-la. E a persona é o seu oposto. É o rosto que usamos para o encontro com o mundo social que nos cega, que nos cerca, né? O Monroe, né? O Stein, naquele livro Jung, O Mapa da Alma, ele diz que a relação entre o ego e a persona não é simples, por causa dos objetivos contraditórios desses dois complexos funcionais. É isso o que ele fala para a gente. Então, o ego, gente, movimenta-se de modo fundamental no sentido da separação e da individuação, no sentido da consolidação de uma posição, ou seja, mais sobre a égide do self. Ao mesmo tempo, uma outra parte do ego, vamos dizer assim, que é aquela onde a persona ganha raízes, movimenta-se na direção oposta, no sentido do relacionamento e adaptação ao mundo dos objetivos. Então, essas são duas tendências, né? Duas tendências contrárias dentro do ego. Uma necessidade de separação e independência, por um lado, de uma necessidade de relacionamento e de participação, por outro. O que nós precisamos fazer e nos conscientizarmos é de que precisa haver um equilíbrio. A nossa estada aqui na matéria, na carne, é para crescer, para evoluir. Nós não estamos aqui para sofrer, mas para sermos felizes. E essa felicidade é uma construção individual, é uma construção de cada um de nós. Então, essas polaridades, elas precisam estar em equilíbrio para que, paulatinamente, pouco a pouco, possamos conhecer esses arquétipos, né, através dos complexos que se nos aparecem, para podermos equilibrar, conhecer, diluir e crescermos como espíritos eternos que somos. Então, o movimento do ego, no sentido da relação e da habitação ao meio atual, buscando assegurar a sobrevivência, oferece à persona a oportunidade de adquirir influência e predomínio. Mas o que significa integrar a persona e a sombra? A integração é um processo que depende da aceitação, da aceitação pela pessoa de si mesma, da plena aceitação daquelas áreas ou partes de nós mesmos que não pertencem à imagem da pessoa, na qual, usualmente, vamos dizer assim, uma imagem de um ideal, ou pelo menos de uma norma cultural, um norte a seguir. Então, nós temos que atentar para o seguinte, que a persona, como instrumento de adaptações, tem grande potencial para mudança. Pode tornar-se cada vez mais flexível, desde que o ego, desde que nós, as pessoas que somos nessa encarnação, esteja disposta, né, a modificar antigos padrões.
Agora, se a pessoa prefere se esconder, vamos dizer assim, através das personas, prefere deixar como está, prefere ficar pegado em paradigmas antigos, fica difícil. Uma transformação, uma mudança, uma adequação e racionalização da persona, ou das pessoas às quais estamos arraigados. O Jung disse que a persona é um elemento da personalidade que surge por razões de adaptação ou conveniência pessoal. A persona pode ser vista como uma parte das relações públicas do ego, a parte que nos permite interagir socialmente em uma variedade de situações com relativa facilidade. Só para reforçar, nossa persona é a forma pela qual nos apresentamos ao mundo, já foi falado isso no início. É o caráter que assumimos através de nós mesmos, né, nos relacionamentos com os outros. A persona inclui nossos papéis sociais, o tipo de roupa que escolhemos para usar e nosso estilo de expressão pessoal. Então, tem aí as várias personas aí para vocês verem. Mais adiante, Joana de Ângeles vai nos falar o seguinte: quando eu se identifica, se eu passar o slide, quando eu se identifica com qualquer realização, ocorrência ou pessoa, torna-se-lhe submisso, sofrendo-lhe a influência à medida, no entanto, que se desidentifica, passa a dirigir e comandar em estado de liberdade emocional. Por efeito, auto-identificar-se é desidentificar-se de tudo aquilo que foi assimilado por imposição, constrangimento, circunstância de conveniência, sem a real anuência do si próprio, do self. É o que nos fala Joana de Ângeles lá no capítulo 4 desse livro, O Despertar do Espírito. Então, frequentemente, o ego identifica-se com a persona. O termo psicológico, identificação, assinala a capacidade do ego para absorver e unir-se a objetos externos, atitudes e pessoas. É um processo mais ou menos inconsciente. A pessoa imita involuntariamente outra, nos diz o Stein lá no seu livro, né? Jung, O Mapa da Alma. Então, a autoidentificação ela pode ser considerada como a conquista dos valores nobres e libertadores que se transformam na suprema aspiração do ser. A dificuldade é estabelecer-se aquilo que, em verdade, pode ser considerado como aspiração mais elevada, tendo-se em vista que há uma variedade constante de aspirações que surgem à medida que o indivíduo cresce e se desenvolve, aspira e elabora o conceito de felicidade. Isso é processo lento, mas que deve ser constante em nossas vidas. Não podemos esquecer isso jamais. No livro O Homem Integral, a Joana de Ângeles irá nos dizer: a imaturidade psicológica do homem leva-o a anular a própria identidade, face aos receios em relação às lutas e ao mundo nas suas características agressivas. Então, a timidez confunde-o, fazendo que os complexos de inferioridade lhe aflorem, afastando-o do grupo social ou propelindo a tomada de posições que permite impor-se aos demais. Ocultando, nos diz Joana, a identidade mascara-se com personalidades temporárias que considera ideais, cada um a seu turno, e que são copiadas dos comportamentos de pessoas que lhe parecem bem, que triunfaram, que são tidas como modelares
na ação positiva ou negativa. Aquelas que quebraram a rotina, a que, de alguma forma, fizeram-se amadas ou temidas. Gestos, gente, e maneirismo, trajes e ideologias podem ser copiados por nós. E como copiamos, né? Assumindo o comportamento dos outros, nos quais se exibe e consome, até passar outros modelos em voga que nos desperte o interesse. E isso acontece muito. A gente vê muito isso quando o Divaldo apareceu, né, nacionalmente, no meio espírita, com aquelas excelentes palestras. Quantas pessoas que a gente via copiando, né, o jeito do Divaldo, até finalizando suas palestras com um poema, iniciando também, enfim. Então, na superficialidade da encenação, essas pessoas, vamos dizer assim, asfixiam-se, né? Mas se conflitando, a gente vê isso em razão da postura, que se torna, com o passar do tempo, insustentável, se vê obrigada a manter. A persona também, gente, ela pode se dar por espíritos tanto elevados como por espíritos negativos, espíritos inferiores. Eu me lembro, também podemos chamar até de animismo, não sei se assim podemos dizer, mas numa recessão mediúnica, muito tempo atrás, eu estava esclarecendo uma entidade e ela se me apareceu, através da comunicação, sendo como se fosse um espírito evoluído, espírito de luz, falando palavras bonitas, profundas, mas eu, dentro da experiência que eu já tinha naquela época, eu fui animando, fazendo com que ela falasse mais, alimentando aquele estado daquele espírito. E assim, com o passar do tempo, depois de 2 minutos, ele se entregou. Ele se me apresentou tal como ele era, vamos dizer assim. Então, com o passar do tempo, isso cai, né? As pessoas ficam asfixiadas, ficam em conflitos, e a postura que ela toma, com o passar do tempo, pode acabar, pode não se manter. Vamos lembrar adiante. No livro O Homem Integral, a Joana nos fala o seguinte: o indivíduo tem o dever de enfrentar-se, de descobrir qual é a sua identidade e, acima de tudo, aceitar-se. A aceitação faz parte do amadurecimento íntimo, no qual os inestimáveis bens da vida assomam a consciência, que passa a utilizá-los com sabedoria, engrandecendo-se na razão direta que os multiplica. Então, o descobrir-se que a própria identidade é única, especial, em decorrência de muitos fatores, favorece a manutenção do bem-estar íntimo de cada um de nós, impedindo fugas atormentantes, né? Atormentantes e inúteis. Então, aceitando-se como se possui-se estímulos para autoaprimoramento, superando os nossos limites e desajustes por educação, disciplina e lutas, né, empreendidas em favor de conquistas mais expressivas. Mas tudo isso vai depender do que nós já falamos em encontros anteriores, de uma vontade ativa, né? Que está lá naquele livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, Emmanuel fala da questão da vontade. Então, nós temos que ter vontade para startar esse processo de transformação, de autoconhecimento, como a nossa irmã falou, de autoamor. Porque o autoamor ele se dá através do autoencontro, através da autoanálise, onde a gente vai, pouco a pouco, desenvolvendo esse sentimento, para que depois, mais adiante, possamos exteriorizar o que a Joana chama de alo-amor, que é o amor pelo outro. Então, somente através da aceitação da sua identidade, sem disfarces, o homem, por fim, adquire o amadurecimento psicológico, que o capacita para uma existência ideal, próspera, né? E libertadora. É claro, gente, que muitas vezes nós não vamos nem conseguir isso nessa encarnação. O mais provável é que não. Devido ao estágio evolutivo pelo qual nós passamos, nós estamos num momento de transição
passando de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração, e nós outros que habitamos aqui o planeta Terra, a crosta terrestre, ainda temos muitas imperfeições, muitos erros, a nossa sombra é imensa, pouco conhecemos de nossa sombra, pouco conhecemos, porque poucos de nós nos predispomos a adentrar o nosso inconsciente através da autoanálise, através do autoencontro, da meditação profunda, para que realmente possamos confrontar essa sombra e pouco a pouco ir diluindo. Então, é isso que nos cabe fazer para a nossa plenitude, para sermos o que o Livro dos Espíritos nos fala, na questão 170, um espírito puro, um espírito bem-aventurado. É claro que, fazendo uma análise profunda, estamos muito mais perto do ponto de partida desse processo evolutivo do que do ponto de chegada. Mas sabemos pela doutrina espírita que somos espíritos eternos, a caminho da evolução, né? Jamais morreremos. Temos que aproveitar nosso estado aqui na matéria, nessa reencarnação atual, e fazermos todo o bem que pudermos, principalmente para nós, através da nossa reforma íntima, né? Através de um balanço moral, o que Santo Agostinho nos insta lá na questão 919A do Livro dos Espíritos, de fazer esse balanço moral. Ele fazia todo dia, mas nós podemos fazer de 15 em 15 dias, de mês em mês, para que possamos nos autoconhecer. Muita gente tem medo de se olhar no espelho, com medo do que vai encontrar. Com o passar do tempo, através da autoanálise, do autodescobrimento, da reforma íntima, a gente vai ter coragem de nos enfrentar, de aceitarmos quais somos, com as nossas virtudes e também com a nossa gama de defeitos que nós trazemos de vidas transatas e também daquelas adquiridas nessa vida atual. Então, não tenhamos medo, vamos conhecermos a nós mesmos. Assim fazendo, com certeza, seremos pessoas melhores amanhã do que somos hoje. Mais adiante, Joana irá nos dizer, no livro Em Busca da Verdade: mantendo-se o ego em harmonia com o self, equilibra-se o eixo que os liga, e a sombra cede espaço ao discernimento, liberando toda a energia para o processo de individuação, que deve constituir a grande meta. Todos nós vivemos o processo de individuação, de evolução, mas a maioria o faz inconscientemente, infelizmente ainda, né? Todos nós passamos por esse processo, mas poucos vivenciamos de maneira consciente esse processo. Quanto mais conscientes estivermos, mais rapidamente a gente vai desenvolver a individuação. Então, gente, é preciso que o ego, a identidade que sou nessa encarnação, entenda que o self, o espírito eterno que somos, ele é o dono da casa psíquica. Mas esse é um processo que exigirá de nós vontade, como eu falei, uma vontade ativa, perseverante. Não é mesmo? Não se pode, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele se intitula Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, devemos pedir, ou na verdade, devemos despir, né, das armaduras do ego e usar a túnica luminosa, né, o perispírito depurado, assim, adquirimos essa condição, iluminado com a nossa reforma íntima, da essência que somos, do self, não sufocando o brilho e a pessoa que somos. Então, quanto mais consciente estivermos de todo esse processo, da necessidade de tudo isso, mais aproveitado, mais rápido vai ser todo o desencadear de nosso estado aqui na matéria e melhor aproveitado essa questão da evolução de cada um de nós. A gente tem que lembrar que eu não posso deixar para Beltrano, ou para Cicrano, ou para Fulano, essa tarefa, ou deixar para a próxima reencarnação, como muitos dizem, eu sou eterno mesmo, vou deixar para a próxima reencarnação. Não, vamos aproveitar essa estada e construir, né, a felicidade. A felicidade é uma construção individual, todos os dias no confronto com as nossas imperfeições, com os nossos vícios, e tentando nos policiar e sermos melhores amanhã do que hoje, e pouco a pouco a gente vai evoluindo. Então, é preciso que o ego entenda que o self é o senhor da casa, que ele atenda ao self para que nos transformemos em homens de bem, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, não só na aparência, mas de fato,
Porque conhecer os ensinamentos é fácil. Emmanuel nos fala no livro Consolador que as duas asas que vão nos impulsionar para Deus é a asa do conhecimento, mas também do coração. Tem que haver equilíbrio entre essas duas asas. A fé sem obra, ela é morta, nos assevera Tiago na sua epístola. Então, nós temos que aprender a unir os conhecimentos à prática das boas obras, né, ao coração, para que possamos evoluir com equilíbrio. Senão, a gente vai evoluir de uma forma capenga. O homem, gente, possui admiráveis recursos interiores, não explorados, e todos nós o sabemos. Ele dorme em potencial, aguardando o desenvolvimento. A sua conquista faculta-lhe o autodescobrimento, o encontro com a sua realidade legítima, aguardando o desenvolvimento. A sua conquista é isso, né? Nós temos que entender que o autodescobrimento, o encontro com a sua realidade legítima e, por efeito, com as suas aspirações reais, aquelas que se convertem em suporte de resistência para a vida, equipando com os bens inesgotáveis do espírito, é o que nos cabe realizar e buscar. É o que nos fala Joana de Ângeles lá no livro O Homem Integral. Jamais esqueçamos de que, apesar da persona, reside ali em nós um ser real, procuremos paulatinamente trazer à tona o self, a essência que somos. Todos passamos pela individuação, já o dissemos, mas poucos vivenciamos de maneira consciente esse processo. Quanto mais conscientes estivermos, mais rápido alcançamos a individuação e seremos seres plenos, a caminho da perfeição relativa que nos espera, porque perfeição absoluta só Deus a tem. Equilíbrio e saúde. Nos fala Joana de Ângeles no livro O Autodescobrimento. Recorrer à oração, qual sedento no rumo da fonte vitalizadora, sustentando o espírito e refrigerando-se na paz. E nos diz ainda. Então, veja bem o que Joana está dizendo aí. A oração. Vamos recorrer à oração quando sentimos a necessidade. Não precisa fazermos oração só pela manhã, quando levantamos, ou à noite, quando vamos dormir. Se sentimos necessidade de uma prece, vamos fazer à tarde. Não há momentos para a prece. A prece é quando se sente necessidade. A gente vai recolher dentro de nós mesmos, elevar nosso pensamento até o mais alto, entendendo que a prece é uma vibração, a prece é um poder, a prece liga a criatura ao Criador. E assim fazendo, com certeza, com o coração, com as nossas próprias palavras, ela vai ser ouvida, vai ter eficácia a nossa prece. Meditar em silêncio, a fim de absorver a resposta divina e capacitar-se dos conteúdos da inspiração para alcançar as metas essenciais da existência. Nos fala Joana de Ângeles no livro Autodescobrimento, uma busca interior. Então, é o que o nosso curso tem apregoado desde a primeira aula. Meditar. É importante que meditemos, que procuremos volver nosso olhar para dentro de nós mesmos. E nessa introspecção, a gente vai descobrir maravilhas, vamos descobrir todo um oceano de coisas que estão ali adormecidas, esperando que nós, inicialmente, possamos dar um pontapé inicial para que elas possam aparecerem e desenvolverem-se. No nosso inconsciente, não tem só a sombra densa, tem a sombra dourada, tem coisas boas também. Então, a meditação é uma forma pela qual nós vamos entrar em contato também com a nossa sombra, para que possamos entendê-la. Então, Joana nos fala aí da importância da oração e da meditação como ferramentas eficazes para que possamos adquirir em nossas vidas equilíbrio e saúde. Então, é o que nós tínhamos para falar para vocês. Nessa noite de hoje, damos por encerrado a aula. Então, gente, vamos rogar a Jesus que nos abençoe, a todos nós, e possamos guardar em nossos corações as vibrações cariciosas que se derramam sobre nós nesse instante, mas que elas não fiquem apenas conosco, que elas possam beneficiar
a todos os nossos irmãos em humanidade, especialmente aqueles que se encontram em aflições ainda mais contundentes que as nossas. Que recebam eles o consolo, o alívio, o bálsamo para suas dores físicas e morais. Com esses pensamentos e com infinita gratidão, guardamos a certeza de que no próximo encontro, na próxima semana, estaremos igualmente amparados e dispostos para mais estudos, e que assim seja.